Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas, depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. O texto é de Buda. E eu sou Cristiane de Castro, advogada e diretora social da FEAPaz SP. E é com muita felicidade que estamos de volta com mais um do Bem Show, programa da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que conta a história de quem fez e faz a diferença no movimento apaiano paulista. E o nosso convidado de hoje é um ferrenho defensor dos direitos das pessoas com deficiência, membro muito importante no movimento apaiano. Eu estou com o Paulo Generoso, ele que é presidente da APAE de Cotia. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia para todos. É muito bacana estar aqui com vocês, né, Cristiane? É uma honra, né, participar aqui do programa com vocês e, logicamente, a gente falar da APAE, da Federação das APAES, né? Eu acho que isso é muito importante dar à sociedade, né, esse feedback de tudo que nós fazemos dentro da instituição. Acho que é bem legal. Estamos aí, vamos trabalhar. É isso. É verdade, vamos contar um pouco da sua história e falar um pouco dessa defesa. Você está no movimento aí há 11 anos, mas a luta vem há mais tempo, já que você tem deficiência física e, enfim, tem uma história importante já de defesa nesse sentido. Conta um pouco para o pessoal conhecer, Paulo. Olha, Cris, há muito tempo, né, antes mesmo de eu entrar na APAE, eu acabei me tornando uma pessoa com deficiência. Eu já sou uma pessoa com deficiência física há quase 30 anos. Lá atrás eu percebi que a minha cidade, né, em Cotia, nós não tínhamos nenhum centro de reabilitação. E aí comecei a fazer alguns manifestos, né? Para falar a verdade, foi até uma situação bem inusitada. A gente não tem a tecnologia que nós temos hoje, né, de comunicação, mas eu sentei na frente de um computador 286 naquela época, o meu computador 286, e eu fiz alguns panfletos, né, meio ofício, né, e fui na frente da prefeitura de Cotia e comecei a distribuir o papel. Então, quando eu distribuí o 7º panfleto, o prefeito mandou me chamar, né, e aí ele percebeu também que era necessário fazer um centro de reabilitação. E aí, então, a gente trabalhou para construir um centro de fisioterapia e ortopedia de Cotia, que foi referência, né, na época, quando ele se tornou ativo, e começamos a trabalhar. E aí eu percebi que nós podíamos fazer muito mais. E a gente foi trabalhando, né, e conquistando direitos dentro do município, na região, fazendo com que a pessoa com deficiência saísse de dentro de casa, né? Porque se a gente for falar de 30 anos, né, aí no passado, a gente percebe que muita coisa mudou, né? Você é uma pessoa também engajada nisso, você deve ter percebido que mudaram, né, conceitos, né? Foram mudando, as pessoas foram buscando seus direitos também, né? As portas das casas foram se abrindo, não para você entrar na casa, mas para que a pessoa saísse de dentro dela. E aí a gente, né, nós como pessoas com deficiência, começamos a aparecer para a sociedade. E aí a coisa foi sendo obrigatoriamente, começou a ser feito mudanças, né? E principalmente na lei, né, que eu acho que é muito importante. Paulo, e você falou da legislação, a gente de fato tem avançado, tem uma legislação completa em relação aos direitos das pessoas com deficiência, mas a própria lei brasileira da inclusão, ela cita ali diversas barreiras, né? Na sua visão, qual é a principal barreira que ainda impede os acessos? E conta pra gente também como foi essa sua chegada aí no movimento apaiano, já que você colocou
que milita na causa há bastante tempo, enfim, dá mais detalhes para a gente. Tá certo. Veja, Cris, hoje eu acho que a sociedade é uma grande barreira, né, para que todos os direitos da pessoa com deficiência, né, a acessibilidade, enfim, a inclusão, ela possa ser efetiva. Eu falo da sociedade, eu coloco inclusive a comunidade política também, né? Veja, as leis, nós temos várias leis, as leis são muito boas aqui no Brasil, inclusive são imitadas, né? Muitas leis são imitadas por outros países, né? Chega a ser poético, né? A nossa Constituição, algumas leis, nossa, é bonito até de se ler, né? Você pega a nossa Constituição, é gostoso de se ler porque parece uma poesia, mas veja, na hora que você efetivamente vai colocar isso em prática, você esbarra na comunidade política, né, que acaba usando tudo isso como ferramenta política realmente para conquistar ou não, né, os seus cargos dentro da política, e acabam não fazendo, né, não cumprindo aquilo que deveriam fazer. Né? Então eu acho, por exemplo, que esses políticos eles deveriam deixar, né, essa comunidade política sair, né, da política e dar lugar para aqueles que querem realmente trabalhar, aqueles que querem realmente fazer essa defesa da pessoa com deficiência. E assim, eu acho que a política é necessária, é importante, né? Sem o grupo político nós não vamos conseguir fazer, né, tudo aquilo que nós queremos, né, não tem como fazer isso, mas é necessário também que a sociedade ela se movimente, ela se una, né, ela tenha um trabalho de coesão para que a gente force isso junto à própria comunidade política, senão a gente não vai conseguir, né? E assim, como é que eu cheguei na APAE? É justamente por problemas que aconteceram dentro da instituição, né? Eu fui presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência aqui na minha região, né? Já fui delegado também lá no estado de São Paulo, na área da pessoa com deficiência, né? Por algum tempo, mas por motivos políticos, principalmente no estado, eu acabei me afastando, né, da situação e me mantive como presidente do conselho, né, municipal, né, da pessoa com deficiência. E nesse momento, em determinado momento, um dos diretores da APAE, na época, né, isso lá há 11 anos, né, atrás, me chamou para tentar ajudar a resolver um problema. E na hora que eu vi a situação, eu sinceramente, naquele momento, eu falei assim, olha, a única situação, o único jeito aqui é a gente encerrar as atividades, né? E vamos começar de novo, porque estava muito grave. Mas aí foi nomeado um novo presidente, esse presidente novo me chamou como diretor financeiro e nós nos juntamos e falamos assim, bom, vamos pegar tudo aquilo que nós temos, né, chamar os amigos, né, fazer o nosso trabalho aqui, vamos fazer esse negócio, vamos fazer a APAE funcionar novamente, né? E qual foi uma das soluções, Cris? Né? Acabar, e isso era o que estava causando muitos problemas dentro da instituição, né? Foi acabar com as dificuldades, né, de funcionários que eram, na verdade, indicados por políticos da cidade, na época, etc. E aí a gente, né, começou a fazer, né, uma mudança completa dentro da instituição e a gente foi resgatando várias situações e conseguimos, né, fazer com que a APAE de Cotia voltasse a ter toda a credibilidade que você vê hoje, você conhece a nossa instituição, você vê que nós trabalhamos bastante lá, né? Mas foi bastante difícil e assim, no final, para você ter ideia, eu fui lá para ficar 6 meses apenas, né, para fazer uma auditoria, né, e aí estou há 11 anos, né, dentro da instituição. Que quem se envolve na APAE, né, e se apaixona realmente, acaba não querendo sair mais, e isso foi o que aconteceu comigo.
É muito verdadeiro. E quando você percebe o quanto de coisa boa é possível de ser realizada e o quanto ainda falta fazer, aí não consegue sair. Exato. Mas você falou pontos muito importantes, chaves fundamentais, né? É necessário uma política pública de qualidade para tirar essa lei do papel e mudar a vida das pessoas. E quem entra no movimento das APAES permanece porque sabe que o trabalho é muito honroso. Mas falando assim de desafio e de gestão ao longo desses 11 anos, quais os principais desafios assim que você reputa que foram enormes na gestão de um APAE, que é muito diferente assim de outras coisas, de gestão de empresa, por exemplo? Então, eu acho que lidar com essas situações políticas dentro da instituição, então nós tivemos que realmente liquidar isso, né? Então mudamos, profissionalizamos, né, os nossos colaboradores, e eles passaram da categoria de funcionários, tá, para colaboradores. A diferença está na união dessas pessoas dentro da APAE. Então, se você quiser hoje, Cris, trabalhar na APAE de Cotia, você tem que vestir a camisa da APAE de Cotia. Ou seja, você vai trabalhar no administrativo, você vai trabalhar ajudando as crianças lá, você vai ajudar a dar comida para a criança quando ela não consegue comer sozinha, você vai fazer de tudo dentro da APAE, né? Porque isso é ser colaborador, isso é falar para a pessoa assim, olha, para que você possa crescer, para que você possa ter o seu salário, para que você possa ver essas crianças também estarem felizes, você precisa ser um colaborador e não um simples funcionário, né? Então, todos lá hoje possuem essa ideia. É tanto que nós fazemos palestras motivacionais dentro da instituição a cada 6 meses, né? Então, ou nós chamamos alguém de fora, ou pessoas ligadas à instituição vão até lá e fazem palestras, né, motivacionais para todos os colaboradores, para nós que somos diretores da APAE, né, para os outros diretores, enfim, nós fazemos isso, sempre buscando a melhor expressão, aquela expressão do momento, né? Então, se vamos falar de diversidade, né, é a palavra do momento, então nós vamos falar sobre diversidade. Se vamos falar sobre colaboração, então vamos falar sobre colaboração, enfim. E nós vamos dando esse tipo de assistência para os nossos colaboradores dentro da instituição. É muito bacana, né? Nós conseguimos mudar. E, logicamente, né, eu não preciso rezar aqui o Padre Nosso pro vigário, né? A grande dificuldade sempre vai ser o financeiro, né? Para você manter uma estrutura, você precisa do quê? Dinheiro, não tem jeito. Sim. E hoje, né, felizmente, a APAE de Cotia, né, nós conseguimos há alguns anos, né, já plantar sementes para na área empresarial, né? Logicamente, hoje nós estamos colhendo essas sementes, né, esses frutos, né, porque realmente germinou todo esse trabalho. E veja, nós continuamos exigindo do poder público, porque é um dever deles, eles têm que cumprir a parte deles, né? Então eu continuo exigindo do poder público. Mas eu também estou indo para acima das empresas, para que as empresas, o empresário, ele esteja consciente de tudo que acontece, né, ao redor, né, no entorno da sua empresa. E aí a gente tem tido muitos bons resultados, né? E assim, tem alguns contratos que nem posso falar agora em público, porque eles foram assinados, mas ainda não posso dar divulgação a eles. Mas você vai saber em breve. Então, são contratos fantásticos com empresas do momento que estão aí na mídia, você entendeu? E isso tudo por conta da credibilidade que a APAE, né, o nome APAE, né, ela dá essa credibilidade, né, para a empresa. E veja, nós percebemos que hoje a empresa precisa da APAE, não a APAE que precisa da empresa. Nós percebemos também que o poder público precisa da APAE e não a APAE que precisa do poder público. Então, nós estamos invertendo a situação,
né? Porque existe realmente essa necessidade, o know-how que a APAE possui, não a APAE de Cotia, as APAEs de uma forma geral, todo o trabalho que a Federação das APAEs do Estado de São Paulo nos dá, né, o ensinamento, né, as diretrizes, enfim, tudo que é passado para nós, isso nos dá bagagem, know-how para poder chegar nesse empresário e no poder público, né, e fazer cumprir com o nosso papel, é claro. E parabéns a vocês assim pela seriedade da condução, Paulo, porque são esses elementos, na verdade, uma gestão séria que traz as parcerias relevantes e um time engajado para fazer a diferença. Então, vocês estão de parabéns porque conseguiram unir esses elementos e estão avançando. E o nosso bate-papo está ótimo. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo e voltamos já já. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente e na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique. Sua nova coleção, a Desarme, vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultraleve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Estamos de volta com Paulo Generoso. Ele que é presidente da APAE de Cotia, pai da Milena, Maria e advogado. Paulo, você é especialista em direito civil, processo civil e direito contratual. Nós somos colegas de profissão e conta pra gente aí como é que foi sua chegada nesse universo do direito. Foi a necessidade, né? Assim que a gente começa a perceber que a gente precisa aprender mais para poder fazer melhor, então eu procurei justamente uma faculdade onde a gente pudesse onde eu pudesse estudar e fazer, né? Eu escolhi o direito justamente porque ele abre um leque de conhecimento muito grande. Então foi bastante importante e está sendo muito importante, né? A nossa visão acaba mudando, né? Quando a gente tem o conhecimento do direito e da justiça, né? A gente saber fazer a coisa andar nesse trilho, né? É difícil, mas a gente tem que fazer, né? Com certeza, é um desafio. Ô Paulo, e você também faz parte da comissão da pessoa com deficiência aí da OAB de Cotia. Como é que tem sido a atuação da comissão? Conta um pouco pra gente, o pessoal aí que não sabe como é o trabalho da comissão da OAB. A nossa comissão é bastante atuante, né? O nosso presidente, o Leandro, né? O doutor Leandro, presidente da comissão, né? É bastante atuante e faz um trabalho sensacional. Então nós fazemos vistorias, a gente vai fiscalizar, fazemos a fiscalização, né, quando necessário, quando somos chamados ou quando a gente vê realmente um problema, né? Então a gente já faz o apontamento, fazemos relatórios, entregamos para o empresário, falando, olha, principalmente empresas de ordem pública, falando, ó, isso daqui está errado, tem que fazer os ajustes aqui, né? E trabalhando em conjunto, né? Para que a pessoa com deficiência ela tenha o mínimo de dignidade.
Eu não gosto muito dessa expressão, né, o mínimo, né, porque na verdade nós temos que ter toda a dignidade, mas tem que começar de um ponto, né, então isso está sendo bem bacana, né, bem legal. Vencer barreiras históricas. Paulo, e falando um pouco assim no Paulo pai, eu sei que você tem uma filha, que é a Milena Maria, de 28 anos. Conta pra gente como é que é a experiência e quais os principais valores que você resolveu, né, e decidiu que seriam fundamentais para a formação dela. A Milena é uma garota fenomenal, né? Assim, desde pequena, muito decidida no que queria fazer, no que quer fazer, né? E assim, sempre passando para ela que ela tem que ter a sua história, construir a sua história, né? Sem ficar dependendo de ninguém. Então, ela fez faculdade de arquitetura, fez algumas especializações, acabou de fazer uma especialização em arquitetura hospitalar lá no Albert Einstein, né? Então, trabalha pra caramba, né? Tá fazendo seus projetos, né? E faz os projetos da APAI também, né? Então, isso que é legal, né? Sempre que eu a convoco, ela tá lá para fazer, né? Então, toda a planta da APAI, que tem que ficar regularizando na prefeitura, né? Às vezes a gente faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, então tem que regularizar. Parte de bombeiros, né? Foi tudo ela quem fez, né? Pra gente, né? E voluntariamente, né? Que comigo tem que ser assim, ó, é voluntário, hein, filha? Senão eu deserto, hein? E é a menina fantástica, né? Sempre disposta a fazer o trabalho. E trabalhou no projeto de ampliação da APAI, né? Do prédio da APAI, que em breve nós vamos fazer, se Deus quiser. Que coisa boa. Então, uma paiana nata já, né, Paulo? Sim, com certeza, com certeza. É uma paiana, né, e tá sempre com a gente lá, sempre. Perfeito. E nós conhecemos um pouco da história do Paulo, história profissional e da família, que realmente é uma história aí de luta, de trabalho sério, de responsabilidade com a causa da pessoa com deficiência. E o nosso bate-papo continua. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o nosso tradicional bate-bola. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente e na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique. Sua nova coleção, a Desarme, vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. E nesse último bloco não pode faltar o nosso tradicional bate-bola. Eu vou falar uma palavra, Paulo, e você pode me responder apenas com a palavra. Vamos lá? Vamos lá. APAI. Dignidade. Dirigir. Liberdade. Família. É tudo, né? Família é tudo. Viagem. Energia, né? Renovação de energias. Acessibilidade. Direito, Cris. Deficiência. Paradigma a ser quebrado.
Verdadeiro demais. E o nosso bate-papo foi excelente, Paulo. Eu adorei estar com você hoje. Quero te agradecer imensamente aí pelo tempo que você reservou para estar com a gente. Estou à disposição do seu programa e da federação, com certeza, né? E faço um convite para todos, né, que assistirem. Vão visitar a APAE de Cotia. Vocês vão conhecer um grande trabalho que nós estamos fazendo lá. Tá bom? Perfeito, muito obrigada, Paulo, um grande abraço. E o Do Bem Show termina aqui. E antes de encerrar, nós agradecemos a nossa parceira de hoje, a loja Zimmer, da cidade de Franca. Convidamos você para conhecer a loja. E até o próximo Do Bem Show.